Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e esse é o nosso podcast Alma de Poeta, feito em homenagem ao nosso querido Pai Antônio, esse preto velho de luz que nos acompanha e que nos protege. Aqui é um lugar onde a gente fala sobre Umbanda, sobre espiritualidade e mediunidade. Hoje eu vou continuar aquela nossa conversa sobre Exu que a gente começou no episódio 17. Então, como vai ser meio que uma continuação, se vocês ainda não ouviram aquele episódio, eu sugiro que vocês ouçam primeiro a parte 1 e depois vocês venham aqui e ouçam esse episódio, a parte 2, tá bom? É claro que isso é só uma sugestão minha, tá? Nada impede que vocês ouçam e que compreendam o que a gente vai conversar aqui também. Dessa vez, a gente vai começar falando primeiro sobre Exu Orixá. E vocês lembram, né? Exu Orixá é uma coisa, Exu Entidade é outra. Pois bem, como eu disse na primeira parte, quando a gente falou sobre Exu, muita gente relaciona esse orixá com o diabo católico. Para eles, Exu é o Satanás, é o tinhoso. E olha, essa é uma interpretação que tem origens históricas. Tudo começou lá na África. Quando os europeus chegaram naquele continente, eles perceberam que muitas tribos africanas cultuavam uma divindade chamada Exu. E esses povos africanos cultuavam Exu como sendo o mensageiro dos orixás, o responsável pela comunicação entre o Ayê e o Orum, ou seja, entre a terra e o céu. Porque na crença africana, Exu tinha essa particularidade de servir de intermediário entre Deus e os homens. Por isso, Exu está muito ligado à comunicação entre os dois planos. Exu atua como um intermediário entre o plano material e o plano espiritual. Tanto é que a palavra Exu significa esfera, círculo, porque Exu é o responsável por fazer girar, por fazer acontecer a comunicação entre os dois planos da vida. Exu que tira o véu, desvendando os segredos para a vida apresentar. Ele é quem tudo sabe, entre maldade e bondade ele te dá o seu lugar. Vocês lembram que a gente falou, na primeira parte, que o orixá Exu está relacionado com um aspecto negativo, no sentido assim de absorver os excessos? Seria uma energia mais ou menos relacionada aos orixás cósmicos da Umbanda Sagrada. Então esse é o primeiro atributo de Exu. Ele absorve os excessos. Ele absorve os comportamentos desvirtuados, os pensamentos negativados do ser humano. E o segundo aspecto de Exu, qual é? É esse relacionado à comunicação. Por esse motivo, muitas pessoas, inclusive, consideram Exu como sendo um orixá menor. Talvez pelo fato de acharem que ele é mais ou menos como se fosse um garoto de recado, sabe? Que levaria os nossos pedidos do plano material para os orixás
e que traria as respostas do plano espiritual para a Terra. Olha, gente, esse é um entendimento totalmente equivocado, tá? Porque Exu está no mesmo patamar de elevação de Oxalá. Na Umbanda, a gente diz que apenas 2 orixás conseguem se dirigir diretamente a Deus. Esses 2 orixás são Oxalá e Exu. Vocês lembram que eu falei lá na primeira parte que esses foram os 2 primeiros orixás criados por Olorum? Exu, inclusive, foi criado antes de Oxalá. Tanto é que a força dos outros orixás devem passar necessariamente por um desses 2 polos para chegar até Zambi, ou por Exu ou por Oxalá. Então, gente, Exu não é um orixá menor. Exu é um orixá maior, assim como também é Oxalá. Vocês já perceberam, nos terreiros de Umbanda, que a imagem de Oxalá no altar fica sempre acima, em uma posição de destaque dos demais orixás? Normalmente, a imagem de Oxalá fica em um nível mais elevado do que os outros, justamente por isso, porque Oxalá está em um patamar superior aos demais orixás. E a mesma coisa acontece com o orixá Exu. Só que a Umbanda, diferente do Candomblé, não tem o costume de cultuar esse orixá. Tanto é que vocês não vão encontrar pontos cantados de Umbanda direcionadas para o orixá Exu. Pelo menos eu não conheço nenhum. O que tem são pontos cantados para entidades conhecidas como Exus. Mas esses pontos, eles são direcionados para o povo da esquerda, não para o orixá Exu. Os pontos cantados para o orixá, vocês vão encontrar no Candomblé. E todos eles cantados no idioma Yorubá. Baraê, baranito, baraê, baranito, Ibawana Exu Madago, Choroque Exu Lebao. Baraê, baranito, baraê, baranito, Ibawana Exu Madago, Choroque Exu Lebao. Baraê, baranito, baraê, baranito, Eu, particularmente, não conheço nenhum ponto de louvação ao orixá Exu cantado em português. Se vocês conhecerem algum, gente, me falem. E por que isso? Por que a Umbanda não tem o hábito de louvar esse orixá, sendo que cultua os outros orixás? Bom, vamos voltar lá para a África. As tribos africanas que cultuavam Exu, elas relacionavam esse orixá à fertilidade, à vitalidade, à virilidade do homem. Tanto é que um dos símbolos desse orixá é a figura do ogó. Ogó é a representação de um pênis ereto. Mas olha só, gente, a concepção que o povo africano tinha do órgão sexual masculino era muito diferente da visão europeia da época. O povo africano via a sexualidade não com aquela visão distorcida de pecado imposta pela Igreja Católica. Para o africano, a virilidade do órgão sexual masculino estava muito relacionada à ideia de procriação, de continuidade da vida, de vitalidade, saúde, força. Daí vocês podem imaginar, né? Chega lá o europeu, se achando o dono da verdade, vê aquele povo todo fazendo oferendas para Exu, inclusive reverenciando o ogó, o falo, usando roupas pretas e vermelhas, que é a cor de Exu, fazendo rituais de corte, como era comum até então e que é comum até hoje em alguns cultos de nação. Olha, gente, não demorou muito para o europeu chegar à conclusão que aquele povo estava reverenciando o demônio. Inclusive,
Os escravos que vieram aqui para o Brasil e que foram obrigados a se converter para o catolicismo, eles também passaram a enxergar Exu como sendo o diabo. Eles passaram a fazer a mesma associação que o homem branco fazia. Porque o catolicismo foi empurrado goela abaixo para os escravos. Eles não tinham a opção de escolher entre uma crença e outra. Tinham que ser católico e pronto. Agora vocês imaginam a raiva que esses escravos tinham, não só do homem branco que os maltratava, mas também da Igreja Católica? Porque os padres da época falavam que os negros não tinham nem alma e que por isso se justificaria a escravidão. Falar isso hoje em dia é um absurdo, né, gente? Mas era nisso que as pessoas brancas acreditavam há menos de 300 anos atrás. E esses escravos, maltratados, judiados, que muitas vezes eram submetidos a torturas, começaram a invocar Exu, não na concepção originária do seu povo, como o orixá da fertilidade, da virilidade. Até porque os escravos da época, eles não queriam ter filhos, né? Eles não queriam que os filhos também sofressem as agruras do cativeiro. Então, os descendentes daqueles primeiros escravos que vieram para o Brasil, que já não conheciam mais a verdadeira face de Exu, como era cultuada lá na África, eles começaram a invocar a força desse orixá justamente naquela concepção de demônio que a Igreja Católica pregava e que foi incutido na mente deles. E muitos desses escravos invocavam Exu pedindo o mal, pedindo vingança, fazendo trabalhos de magia para prejudicar os brancos que os haviam aprisionados e que os maltratavam. Com isso, a imagem inicial de Exu que os antepassados daqueles escravos haviam trazido lá da África foi totalmente distorcida, corrompida. E essa imagem desvirtuada se arrastou até os dias de hoje. Talvez por isso, muitos terreiros de Umbanda se recusem ainda hoje a cultuar o orixá Exu. E os poucos terreiros que cultuam, geralmente fazem esse culto de portas fechadas, longe dos olhares curiosos. Eu, sinceramente, espero que essa nova geração de umbandistas que estão chegando por aí, esses jovens que têm uma fé tão linda na nossa religião, eles possam aos poucos ir tirando esse estigma que a Umbanda tem com relação ao orixá Exu. Porque Exu não é o demônio, não é o diabo e nem faz mal para ninguém. Adão Hunde, Adão Hunde, Xoxolorobé, 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 Adão Hunde, Adão Hunde. O orixá Exu, assim como os demais orixás, são forças divinas. São atributos da divindade que atuam no universo. E a gente precisa ter a consciência de que essa força existe. A gente precisa saber compreender e respeitar essa energia divina. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre as entidades que trabalham na Umbanda com o nome de Exu. Porque as pessoas muitas vezes confundem, simplesmente porque tem o mesmo nome, né? Exu, orixá, Exu, entidade. São coisas diferentes? São. Mas tem alguma relação entre elas? Tem. Parece meio complicado, gente, mas não é. Eu vou explicar para vocês. Na Umbanda, existe uma relação das linhas de trabalho com os orixás. Então, cada linha de trabalho está relacionada a um orixá diferente. Por exemplo,
A linha dos caboclos está relacionada ao orixá Oxóssi, assim como a linha dos pretos velhos está relacionada ao Obaluaê, assim como a linha dos baianos está associada a Iansã. E da mesma maneira, os Exus e Pombagiras estão associados ao orixá Exu. Vocês estão entendendo? Orixá é uma coisa, linha de trabalho é outra. O orixá traz o poder de Deus. A linha de trabalho traz a força do orixá. Ah, Evandro, você está falando então que cada linha tem um orixá, mas eu já vi Exu que trabalha com Xangô. Eu já vi caboclas de Iemanjá. Eu já conversei com pretos velhos que trabalham na força de Oxum. E aí, como é que você explica isso? Olha, gente, nessa minha caminhada pela Umbanda, eu demorei muito tempo para conseguir entender isso também. Porque ninguém explica direito, ou melhor, cada um dá uma explicação diferente. E isso também me causava muita confusão, sabe? Mas, pelos livros que eu li, pelas explicações que eu tive de vários dirigentes, e até mesmo de entidades, eu cheguei à seguinte conclusão. Cada linha de trabalho está estruturada em uma determinada energia. Então, por exemplo, a energia da orixá que sustenta a linha dos marinheiros é Iemanjá. O poder que sustenta a falange dos pretos velhos vem de Obaluaê. O poder que sustenta a linha da esquerda vem do orixá Exu. Então, uma coisa é o orixá que sustenta determinada linha de trabalho. Outra coisa é o orixá que atua sobre a coroa das entidades que trabalham naquela linha. Por exemplo, se uma entidade se manifesta como preto velho, de acordo com o seu arquétipo, lembra que a gente falou disso lá atrás? Então, para aquela linha de trabalho, essa entidade vai se apresentar sustentada pela força de Obaluaê, independente do orixá que rege a coroa dela. Mas isso não significa que todos os pretos velhos que trabalham na Umbanda têm a sua coroa regida por Obaluaê. Cada um tem um orixá diferente. Pode ser que um preto velho tenha Xangô na sua coroa, pode ser que ele tenha Ogum, Oxum, mas isso não vai impedir ele de trabalhar dentro da energia na qual aquela linha foi estruturada. Vocês conseguem compreender? Vamos fazer aqui uma comparação um pouco mais próxima da nossa realidade. Imagina o seguinte, imagina que eu, você, fulano, ciclano e mais 20 pessoas foram contratadas para trabalhar em uma multinacional. Vamos escolher aqui uma empresa que todo mundo conhece. Nós fomos contratados para trabalhar na Coca-Cola. Olha que chique, gente! Todo mundo aqui contratado para trabalhar na Coca-Cola. E como a Coca-Cola é uma multinacional, ela contrata gente de tudo quanto é canto. Tem gente que vem do Brasil, tem gente que vem dos Estados Unidos, gente da Argentina, do Japão, da Índia. Agora imagina o seguinte, todos nós, de diversas localidades diferentes, fomos convocados para participar de um workshop representando a nossa empresa, certo? Daí a gente vai lá, no dia da reunião, e se apresenta para o recepcionista do evento. Oi, meu nome é Evandro Tanaka. Daí o atendente vai perguntar o seguinte, qual empresa você está representando? E eu respondo, eu estou representando a Coca-Cola. O atendente vai anotar lá e vai dizer assim, seja bem-vindo, Evandro. Tem mais alguns membros da sua empresa lá naquele canto. Se você quiser, pode se juntar a eles. Daí eu vou lá no cantinho que me foi indicado e eu realmente constato que todas aquelas pessoas que estão lá trabalham na mesma empresa que eu, trabalham na Coca-Cola. Só que cada uma delas é de um lugar diferente. Uma é da Espanha, outra é do Canadá, outra é de Israel. Mas todos nós trabalhamos para a mesma empresa, a Coca-Cola. Vocês entenderam? Com as entidades é a mesma coisa. A entidade vai lá no terreiro e vai falar assim, oi, meu nome é Pai João.
Daí o dirigente espiritual da casa vai falar: Oi, Pai João, que linha você está representando? O Pai João vai falar: Eu represento a linha dos pretos velhos e me apresento na energia de Obaluayê. O dirigente espiritual vai anotar e vai dizer assim: Pai João, seja bem-vindo. Tem alguns outros espíritos naquele canto que também representam essa mesma linha e também se apresentam na força de Obaluayê. Você pode se juntar a eles, se você quiser. Daí o Pai João vai lá e percebe realmente que todos aqueles espíritos que estão lá no canto são espíritos de pretos velhos e pretas velhas. Só que cada um tem uma coroa diferente, cada um tem um orixá diferente. Um vibra na força de Oxum, outro vibra na força de Nanã, outro vibra na força de Xangô. Mas todos, naquele momento, estão representando o poder de Obaluayê, que é a linha onde eles vão se manifestar. Vocês entenderam? Assim, vocês vão encontrar Exus e Pombagiras que irradiam a energia de outros orixás, apesar de estarem representando, naquela linha de trabalho, a força de Exu. Bom, pessoal, eu acho que já tem bastante coisa para a gente refletir hoje. Eu não quero deixar o áudio muito longo. Eu estou me policiando aqui para fazer gravações em torno de 20 minutos, para não ficar uma coisa muito cansativa também, né? Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que essa é uma visão minha, mas que foi construída em cima de muito estudo e muita reflexão. Mas se a casa onde vocês frequentam fala alguma coisa diferente, então fiquem com a orientação da sua casa, tá bom? Sempre que houver alguma divergência entre o que eu falo e o que o seu dirigente fala, acate os ensinamentos do seu dirigente. Obrigado por nos acompanhar em mais esse episódio e sigam o nosso podcast nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos e que o nosso Pai Olorum abençoe a vida de todos vocês.